As chuvas das últimas semanas começaram a melhorar o cenário da umidade do solo nas regiões produtoras, especialmente no sul, onde o Paraná registrou os volumes mais expressivos. Mas no centro-oeste e no sudeste, os níveis ainda estão abaixo da média, exigindo uma cautela no avanço do plantio da soja. Quem traz um panorama desse cenário agora para a gente ao vivo é o analista de cultura da Earth Daily, Felipe Reis, que já está aqui com a gente. Felipe, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo também. Felipe, as chuvas finalmente deram as caras no sul do país, né? O que mostram os dados de umidade do solo até agora? Dá para dizer que o cenário já é mais favorável para o produtor por lá? Para o sul do país, sim. É um cenário diferente do que a gente tem observado em Goiás e Minas Gerais, por exemplo. E isso se arrasta do Rio Grande do Sul para quase todo o Paraná e parte ali de Mato Grosso do Sul. A região sudeste, Mato Grosso do Sul, também tem recebido algumas chuvas mais favoráveis, principalmente comparado à região norte do Mato Grosso do Sul. Para o Paraná, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque a região norte do estado ainda segue com volumes inferiores ao, vamos dizer, satisfatório, para que a gente tenha um bom desenvolvimento das lavouras de verão. Tá? Se a gente observar o norte pioneiro paranaense, por exemplo, houve chuvas nas últimas semanas, elas foram positivas, favoráveis, mas elas não foram suficientes para mitigar completamente a seca que a gente observou ali em agosto, início de setembro também, na primeira quinzena de setembro também. E essa seca deve voltar para essa região com um pouquinho mais de intensidade, pelo menos para os próximos 10 dias. Então, o sul ele está satisfatório sim, mas com esse ponto de atenção para essa faixa norte do estado do Paraná. E no centro-oeste e no sudeste, a situação ainda preocupa? Quais são os riscos de plantar soja, né, com essa umidade abaixo da média? Ainda há muito tempo ainda, quando a gente fala de plantio da soja, tem um tempo para que as chuvas voltem, comece realmente a época das águas, mas o que a gente tem observado no centro-oeste, e aí eu estou contando de Campo Grande para cima, porque de Campo Grande para baixo tem recebido volumes um pouco mais satisfatórios, são volumes de chuvas pontuais, que diminuem o estresse hídrico, mas não são suficientes para recuperar a umidade do solo para níveis médios. Tá? Então, quando a gente olha a média da umidade do solo dos últimos 15, 20 anos, a umidade atual está abaixo desse patamar, principalmente em Goiás e Minas Gerais. Tá? Então, falando aí parte do centro-oeste, parte do sudeste também, esses dois estados, entre Minas Gerais e Goiás, sul goiano e o noroeste de Minas Gerais, apresentam uma umidade do solo mais baixa se a gente olhar para os últimos 10 anos. De novo, ainda há tempo para ter uma recuperação, mas há uma necessidade de chuvas que não estão previstas para o curto prazo. Então, se voltar a chover, isso deve acontecer com volumes mais significativos, óbvio, isso deve acontecer aí em meados da primeira semana de novembro em diante. Antes disso, a previsão é de seca. E já dá para saber se essas regiões mais secas devem receber chuvas aí nos próximos dias ou semanas? O que indicam os modelos climáticos? Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, começou uma chuvinha, né, no centro-oeste agora. Segundo o meteorologista que estava aqui com a gente agora, não é comum nessa época, mas por conta de uma frente fria, já deu uma boa esfriada por aqui, muitos ventos, teve chuva durante toda a noite. O que a gente pode falar sobre isso? Algumas regiões pontuais, se a gente observar, por exemplo, a região oeste de Mato Grosso, nós estamos com chuvas mais favoráveis do que outras áreas do estado de Mato Grosso. Para Goiás, esse cenário também se repete. Algumas áreas receberam um pouquinho mais de chuvas do que outras, mas no geral, no estado, a umidade do solo deve permanecer abaixo da média, pelo menos até o fim do mês, até o fim de outubro. Então essas chuvas, mesmo que ocorram, elas não vêm em volumes significativos ou suficientes para recuperar totalmente a umidade do solo. Claro que ela já mitiga um pouco o estresse hídrico e também as temperaturas abaixo da média reduzem a evapotranspiração. E isso reduz a perda de umidade do solo. Então esse é um ponto positivo. Mas se nós tivermos um calor ou a volta do calor para os próximos dias, e isso vier associado com a seca, aí a umidade do solo
a recuperação da umidade do solo fica um pouco mais comprometida, podendo até mesmo diminuir, dependendo da intensidade desse calor e da seca também. Para o curto prazo, a gente espera que haja uma manutenção do cenário atual, que é uma umidade do solo abaixo da média e chuvas não suficientes para que a gente tenha um cenário mais favorável, pelo menos até o fim do mês. Felipe, em relação ao calendário agrícola, esse atraso no plantio pode afetar a janela do milho safrinha mais à frente? Tudo depende de como que serão essas chuvas e a umidade do solo ali em novembro. Se o produtor realizar o plantio nessa última semana de outubro e aí as chuvas forem muito positivas, ou ao menos suficientes para garantir o início, o estabelecimento das lavouras, a gente não deve ter problemas para a colheita da soja, consequentemente o plantio do milho safrinha. Agora, se essa seca perdurar e algumas regiões tiverem até mesmo que refazer o plantio, fazer o replantio, aí a gente já vai ter um cenário onde a soja será semeada mais tarde ou replantada, e aí, consequentemente, teremos uma colheita da soja tardia e também um plantio do milho de segunda safra tardio. Ainda agora, cedo para fazer essa afirmação, mas esse risco, essa situação, esse cenário está chegando cada vez mais perto. Então vamos analisar como que outubro vai se encerrar e até a primeira quinzena de novembro a gente tem essa resposta. Para o produtor que está em dúvida se planta agora ou se espera mais um pouco, o que vocês analisam e recomendam nesse momento? Dependendo da região que o produtor está, ele tem que ficar muito atento à previsão climática. Se já há algumas chuvas previstas para a sua região, e ele com certeza conhece seu solo melhor do que ninguém, ele então vai analisar a condição do solo. Se houver uma previsão de chuvas, mesmo que não sejam tão satisfatórias, tão volumosas, ele pode realizar o plantio se o seu solo não estiver tão seco, e uma vez que essas chuvas estão voltando e a tendência é que o volume de chuvas continue aumentando daqui para frente. Outubro, novembro, dezembro, até ali meados de janeiro, o volume de chuvas tende a ir aumentando antes de começar a diminuir. Então, se já tiver algumas chuvas previstas para o curto prazo, e para o curto prazo que eu falo é para os próximos 5 dias, aí ele pode começar a sair a campo para realizar o plantio. Após isso, mesmo a previsão começa a ficar muito incerta. Então, se forem volumes de chuvas muito baixos e previsto apenas após 10 dias, aí já seria viável esperar um pouquinho mais, chegar mais perto dessa previsão, analisar se a previsão muda, e aí sim ele pode realizar o plantio. Felipe Reis, obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço, Carol. Tchau, tchau.